Vamos agora ver a representação de números num ábaco de 5 pinos e números com 5 ordens. Portanto, nos vídeos anteriores já vimos o estudo do sistema numeral decimal no ábaco de 5 pinos. Vimos a representação dos números de 1, 2, 3, 4 e 4 ordens no ábaco de 5 pinos. E agora vamos ver, por último, a representação do número com 5 ordens. Temos aqui o ábaco de 5 pinos, portanto, com a ordem das unidades, a ordem das dezenas, a ordem das centenas, a ordem das unidades de milhar e a ordem das dezenas de milhar. Portanto, o número com 5 ordens é um número que tem a ordem das unidades, a ordem das dezenas, das centenas, das unidades de milhar e das dezenas de milhar. Portanto, são números com 5 algarismos, não é? E que variam entre 10.000 e 99.999, não é? Portanto, são números com 5 algarismos. Vamos ver a representação do número 10.000 e vamos ver se é possível representar o número 10.000 com 4 pinos, com apenas 4 pinos. E chegamos à conclusão que não é possível. Não é possível porquê? Porque o algarismo máximo que existe numa ordem é 9, ou seja, o número de argolas máximo que pode existir num pino são 9 argolas e nunca 10. Portanto, temos que agrupar estas 10 argolas na ordem seguinte, que é na ordem das dezenas de milhar. Portanto, como é que é feito esse agrupamento? O agrupamento é muito simples, quer dizer, agarramos nestas 3 argolas e agrupamos uma argola castanha que é referente à ordem das dezenas de milhar. E então o número 10.000 já passa a estar correto. Tem uma dezena de milhar, 0 milhares, 0 centenas, 0 dezenas e 0 unidades. Portanto, é exatamente o número 10.000. Ora bem, a equivalência entre a ordem das unidades de milhar e das dezenas de milhar é exatamente como as outras ordens. Isto é, 10 unidades de milhar é equivalente a uma dezena de milhar. Vamos ver a representação do número 11.442. 11.442 é igual a 10 dezenas de milhar, 1 unidade de milhar, 4 centenas, 4 dezenas e 2 unidades. Como é que é feita essa representação? 2 unidades, não é? 4 dezenas, 4 centenas e vamos ver se é possível representar o restante no ábaco de 4 pinos. E 11 unidades de milhar. Não é possível. Não é possível porque o algarismo máximo numa ordem é 9. Isto é, o número de argolas máximo é 9. E nós, neste caso, temos 11. Temos que agarrar em 10 delas e agrupar para a ordem das dezenas de milhar. E então a representação correta do número 11.442 vai ser 2 unidades, 4 dezenas, 4 centenas, 4 argolas, 1 unidade de milhar e 1 dezena de milhar. Porquê é que ficou 1 unidade de milhar? Nós tínhamos 11 argolas, não é? Agarramos em 10 e agrupamos numa dezena de milhar e sobrou 1. Portanto, está ali. Portanto, o número 11.442 tem 1 dezena de milhar, 1 milhar, 4 centenas, 4 dezenas e 2 unidades. Isso é que se representa por 11.442. 1, 4, 4, 2. Portanto, quantos pinos são necessários para representar um número com 5 ordens? 5 pinos. É exatamente o ábaco completo. Este é, precisamos da ordem das unidades, das dezenas, das centenas, das unidades de milhar e agora das dezenas de milhar. Vamos ver a representação do número 10.000. Como é que está a representação de 10.000? Já vimos. Portanto, 0 argolas nas unidades. Simulamos aqui uma a entrar e a sair. 0 argolas nas dezenas. 0 argolas nas centenas. 0 argolas nas unidades de milhar. E 1 argola na dezena de milhar, exatamente 10.000. Portanto, 1 dezena de milhar, 0 unidades de milhar, 0 centenas, 0 dezenas, 0 unidades. Vamos ver agora a representação do número 12.907. Vamos pensar um pouco. Quantas argolas são necessárias nas unidades?
Muito bem, 7 argolas. E nas dezenas? Muito bem, nenhuma. Fazemos aqui a simulação de uma entrada e saída. E nas centenas? Quantas argolas são? Muito bem, 9 argolas. E nas unidades de milhar? Muito bem, 2 argolas. E finalmente, nas dezenas de milhar? 1 argola. Muito bem. Portanto, o número é uma unidade de milhar, uma dezena de milhar, 2 unidades de milhar, 9 centenas, está aqui no valor limite máximo admissível para um pino, mas continua a ser o 9, portanto é possível, 0 dezenas e 7 unidades. Vamos ver agora a representação do número 43.181. Como é que será a representação? Vamos pensar um pouco. Quantas argolas são na ordem das unidades? Uma argola, muito bem. E nas dezenas? Quantas argolas é que são? 8, muito bem. Portanto, 8 argolas. E nas centenas? Quantas serão? Uma argola. E nas unidades de milhar? Quantas argolas são? 3 argolas. E nas dezenas de milhar? Quantas argolas é que serão? Muito bem, 4. Portanto, temos 4 dezenas de milhar, 3 unidades de milhar, uma centena, 8 dezenas e uma unidade. É o número 43.181. Vamos ver mais um exemplo, 69.903, o número, como é que se representa? Vamos pensar um pouco, quantas argolas na ordem das unidades? 3 argolas, muito bem. Na ordem das dezenas, nenhuma argola. Na ordem das centenas, 9 argolas, muito bem. Na ordem das unidades de milhar, quantos são? Quantas argolas são? Muito bem, 9 também. E na ordem das dezenas de milhar, quantas são? 6. Muito bem. Portanto, temos o número 69.903. 6 dezenas de milhar, 9 unidades de milhar, 9 centenas, 0 dezenas e 3 unidades. Vamos ver a representação do número 90.950, como é que é feita. Quantas argolas nas unidades? Nenhuma argola, é evidente. Na ordem das dezenas, 5 argolas, muito bem. Na ordem das centenas, quantas serão? Muito bem, 9. Na ordem das unidades de milhar, quantas serão? Muito bem, nenhuma. E na ordem das dezenas de milhar, muito bem, 9. Portanto, temos o número 90.950. 90950. 9 unidades, 9 dezenas de milhar, 0 unidades de milhar, 9 centenas, 5 dezenas e 0 unidades. Vamos resumir então. Um número que tem a ordem das dezenas de milhar é um número de 5 algarismos, que varia entre 10.000 e 99.999. O algarismo das unidades pode variar entre 0 e 9, portanto, entre nenhuma argola e 9 argolas, neste caso visíveis são 1 a 9 argolas. O algarismo das dezenas pode variar entre 0 e 9, das centenas também e das unidades de milhar também. Mas o algarismo das dezenas de milhar só pode variar entre 1 e 9, não pode variar entre 0 e 9. Porquê? Porque se fosse 0, passaríamos a ter um número de 4 algarismos e não de 5 como nós estamos a tratar. Portanto, o valor mínimo no pino das dezenas de milhar para um número com 5 algarismos é o 1 e o valor máximo é exatamente o 9. Não é? A equivalência entre as ordens das dezenas de milhar e das centenas de milhar, embora não esteja abrangido por este ábaco de 5 pinos, continuaria a ser na mesma. Se o ábaco fosse de 6 pinos, uma dezena de milhar, portanto 10 dezenas de milhar seriam iguais a uma centena de milhar, não é? Portanto, provavelmente iremos fazer alguns exercícios sobre o ábaco de 6 pinos lá mais para a frente,
mas fica já aqui a ideia que isto continua indefinidamente pelas ordens e pelas classes, né, dos números. Portanto, 10 dezenas de milhar é igual a uma centena de milhar. Isto se nós tivéssemos o água de 6 pinos, teríamos mais o sexto pino, não é?